Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre, um pouco mais, por poucos minutos, mas de forma aprofundada, tentando, né, sobre o filme Duna em Redação. Na verdade, eu estou lendo o livro agora, e é uma série de, acho que são 4 livros, e o filme eu só vi o primeiro no cinema há alguns anos, né? E, e com isso, esse vídeo é mais baseado no primeiro, apesar de o segundo continuar a história do primeiro, né? Então tem ligação em si, né? É... Boa noite, Lucy. Boa noite, Carla. Eu aceno de volta, né? Porque vocês merecem, né? E acho que tá bem iluminado, né? E aqui vou falar então temas possíveis, né? Não todos, né? Porque eu acho que é impossível esgotar temas em obras artísticas, né? Devido às múltiplas interpretações que podem ser atribuídas, né? E o filme Duna, ele é um filme épico, né? Atrai inclusive muitas pessoas de diferentes idades, assim. No caso, até o diretor do filme falou que achou curioso atrair também tantos adolescentes, muito por causa dos protagonistas, né? Parte deles é bem nova, né, de idade. E quanto à profusão também de artistas, de atores, atrizes famosos que aparecem no filme. E a própria história, né, de descobertas, de territorialização, colonização. Então há vários temas possíveis de serem discutidos em grupos, formais ou informais na sociedade, né? E também quanto à redação. Então eu vou falar alguns temas possíveis, 7 frases temas, mas primeiro palavras de cunho, né, abundantemente temático, tentando pelo menos. O próprio ponto da ciência no filme é bastante abordado. A tecnologia em si, né, que apesar de não serem usadas tecnologias que costumam ser usadas em filmes de ficção científica como esse, são usadas outras tecnologias para encaixar ao enredo, ao contexto em si. Então, a própria questão do comportamento social, o meio ambiente, a questão do meio ambiente em si, reciclagem, né? A questão hídrica, né? A que é referente à água em si, a questão também a administração pública, já que diz respeito à questão da água e de recursos naturais em si na sociedade, né? Então, aparece bastante isso. O personagem, né, principal, Paul, né, Atreides, é enviado pelo seu pai, que é o Duque, para administrar o planeta desértico. Então, se já é difícil administrar uma empresa, imagina um planeta. Então, podem ser feitas de múltiplas analogias quanto a temas também, quanto a empreendedorismo, educação financeira em si, né? Como que isso agrega socialmente, né? E ele é enviado pelo pai, né, a esse planeta desértico, que é chamado de Duna, né? Que é o único lugar de fonte de uma especiaria que prolonga a vida humana, né? Então já há essa a questão das habilidades, da aptidão em si administrar, né? Por isso o cunho educação financeira, empreendedorismo, gestão de riscos, né? São temas também bastante do, da prova de CNU, né? Com concurso. E a maioria dos temas, né? Já que a maioria se parece com o Enem em si. Então também, né, esse recurso, esse utensílio, né, valioso, que é o mais valioso do universo e é encontrado, né, nesse local, né, o único local é o planeta Duna, onde existe esse material valioso, que também, além de
estender a vida humana, ele também é usado como fonte de combustível. Então pode ser associado, né, questão do meio ambiente, por exemplo, quanto à poluição em si, quanto ao uso, né, excessivo de combustíveis fósseis na sociedade, né? E ele pode chegar à velocidade da luz e atribui poderes sobre-humanos, né, a quem o possui. E o filme, né, Duna, que está no cinema a parte 2, que, como eu disse no início, eu ainda não vi, foi baseado no romance de Frank Herbert, né? E é considerado assim, um dos mais vendidos, né, da categoria ficção científica em si, e aborda diversidade de temas, além de se aprofundar neles, né? O que já difere de outras obras também, né, por não se aprofundarem dessa forma, né? A própria questão da linguagem, né? A própria questão linguística também aparece muito no filme, quanto a própria questão de o letramento científico em si, né? A questão da alfabetização, são usados vários neologismos, né, no decorrer do filme, né? E o próprio, né, Paulo Freire, né, o educador, ele dizia que a alfabetização é uma maneira de compreender o contexto em que episódios acontecem na coletividade, sendo essencial para entender a realidade, para apenas assim se conseguir modificá-la no que se pretende, né? Então, alguns temas são esses, né? Com isso, a própria educação em si, né, que se encaixa a variados temas. A questão do aprendizado, da pesquisa, da própria investigação em si, da compreensão de povos diferentes, já que em Duna existia, né, um povo, né, que também é chamado de planeta Arrakis, né, que se escreve assim, né, Arrakis. E inclusive, há alguns livros que falam sobre, né, esse filme em si. E um dos cursos onde eu trabalho está usando esse filme, o primeiro, em sala de aula, né? Já que o segundo ainda está no cinema, né? Então, alguns temas, né, no caso, vários temas possíveis, né, de abordagem são escassez hídrica, questão da água, economia, dinheiro, exploração política, capitalismo, pesquisas, investigações, análises aprofundadas, o papel da ciência em si, a degradação ambiental, a exploração desmedida de recursos naturais, o meio ambiente em si, com isso a questão dos seres vivos, ecologia, né, abrangendo, língua de sinais, educação inclusiva, adaptações, língua de sinais é principalmente pela abordagem linguística no filme, principalmente. Adaptabilidade a ambientes diferentes, a própria ideia da territorialização, da colonização em si, já que o povo que vive nesse planeta ele é alvo da colonização, e toda uma argumentação possível é que toda colonização é uma forma predatória de exterminar ou de aniquilar culturas em si, né? E tradições, costumes locais. A questão com isso das minorias étnicas, a xenofobia, o machismo, com isso fazendo também a analogia ao feminismo, questões sociais, a questão da fé em geral, né, não crença em geral, né, não só relacionada à religião, mas também adaptação do modo de vida, conhecimento do ambiente, valorização do conhecimento local, perspectivas de vida, né, por meio do exame de realidades de vida diferentes, da instrução em si, a importância da informação na sociedade, melhorias de condições de vida, uso de mecanismos digitais, tecnológicos, né, equipamentos tecnológicos em si. Então, algumas palavras-chave quanto a esse tema: xenofobia, valorização, linguagem, educação, degradação, minorias, minerais, escassez, conteúdo, pesquisas, dinheiro, ensino, povo, ciências, armas, tecnologia, língua, visões, exploração, água, vida, futuro, conhecimento, animais, deserto, tratamento, região, ambiente, estrutura. Com isso, né, fazendo analogias quanto à questão indígena, quanto a Libras,
quanto à adaptação em si, a ecologia, recursos, evolução, população, impactos, né? A valorização do conhecimento local, a questão de visão de futuro em si, né? E tecnologia, né, está muito acompanhada de temas como a próprio meio ambiente, né, e o próprio âmbito científico, né? Então, questões como essas, né? E no filme, né, aparece uma vestimenta, né, que é fabricada e usada pelos povos nativos do planeta Duna, que vivem no deserto, né, que são os Freemen, capaz de reaproveitar essa roupa, ela é capaz de reaproveitar a umidade do corpo. E com isso é essencial a sobrevivência num clima, né, num local desértico. E há uma das questões, eu acho que chama mais atenção no filme, principalmente quando se passa em sala de aula, né, como nesse curso onde eu trabalho, uma cabana utilizada pelo personagem principal do filme que filtra o suor e as lágrimas e transforma o suor e as lágrimas em água potável, né? Por isso também a questão direta da reciclagem, né? E questões, né, como o distanciamento, a proximidade em relação a realidades sociais diferentes, né? A exploração dessa especiaria, né, essa substância capaz de prolongar a vida humana, ela é utilizada para viagens interestelares, né, com funções, né, como de exploração e de utilização de petróleo. Por isso a ideia dos combustíveis fósseis. O que é essencial na nossa o que muitos consideram essencial na nossa realidade, na realidade moderna, por outro lado, colabora para a degradação ambiental, para a aceleração da aniquilação da natureza em si e dos seres vivos que nela que habitam. Então, aborda muito essas questões econômicas em si, né? E com isso, né, pode fazer analogia também com o desmatamento, como na Amazônia, né? E a questão de visar ao lucro em si, o que não é problema necessariamente, exceto se colaborar para prejudicar o próximo. E com isso se relaciona a questões de opressão em si, né? Boa noite, Amanda. Boa noite. Boa noite, Daniela. E com isso, eu vou ler agora os parágrafos, né? Foco ambiental, qualidade de vida, bem-estar social, ciência política, ciência social, exploração de minorias, a questão até das mineradoras, né, hoje em dia, né? É possível fazer várias analogias, né, com o próprio modo como o capitalismo, né, se manifesta socialmente, e como a tecnologia, apesar de ser bastante útil, o que numa redação tem que especificar, útil em quê? Né, a praticidade, a comunicação com pessoas de diferentes locais, né, e a própria questão da água, né, e o vislumbre de futuro, né, de quanto mais se degrada o ambiente, né, piora a vida, né, das pessoas no planeta, né? Então, essa questão da roupa que eu falei, da cabana, quanto à reciclagem da água, o filtro, né, das lágrimas e do suor para gerar água potável. E, por exemplo, né, a tecnologia e capitalismo precisam ser considerados necessariamente negativos, mas pode sim ser bastante proveitoso, né? Já que para a sobrevivência é necessário adquirir bens materiais. O problema é quando o lucro ou os bens materiais aparecem de forma exagerada, acima do bem-estar social. Então, outras questões podem ser abordadas e que são abordadas no filme são a própria questão filosófica em si, né, da filosofia da comunicação, do diálogo na sociedade ou da falta de, né, o aquecimento global. Então, esse filme é um dos que eu conheço que mais é possível
relacionar temas e promover com isso interdisciplinaridades a respeito, né? Então, há essas questões. E agora eu só vou ler alguns parágrafos. Reparem principalmente nos substantivos que aparecem na leitura desses parágrafos, que são considero, né, os substantivos, a classe gramatical, que é o maior fio condutor entre as ideias em um texto, como dissertativo argumentativo. Então, uma frase-tema possível sobre o filme Duna, e com isso sobre o livro, né? Os filmes Duna em si, mas o foco é o primeiro. Os dois fazem ligação, então, né, há personagens que estão no primeiro e que estão no segundo também, que está no cinema, né? Então, um parágrafo de introdução sobre a seguinte frase-tema: a exploração desmedida de recursos do meio ambiente como ameaça à vida no planeta Terra. Então, aqui, né, as palavras principais podem ser exploração desmedida e meio ambiente, né? E recursos, né? Exemplo de parágrafo de introdução. No filme Duna, Paul Atreides é enviado, eu não sei falar o nome dele, né? Atreides é enviado pelo seu pai, boa noite, Bernardo. É enviado pelo seu pai para promover a gestão do planeta desértico, conhecido como Duna. Esse é o único local do universo com um produto utilizado como meio de estender a vida do ser humano e como fonte de combustível. Tal panorama ilustra a ação de explorar descontroladamente o meio ambiente. Então, né, abordou o tema diretamente e apenas com fatos nessas 3 frases. Que na introdução, né, se colocar 1 ou 2 frases, já pode estar suficiente. E a seguir, geralmente na última frase da introdução, a tese, que é o posicionamento explanando o que será abordado no primeiro e no segundo argumentos. Dessa maneira, o esgotamento dos recursos naturais no mundo é pautado no hábito da não prevenção e no condicionamento diário ao imediatismo. Então, no primeiro argumento, né, tem que ser na ordem. No primeiro argumento se falaria sobre o hábito da não prevenção e no segundo argumento sobre o condicionamento diário ao imediatismo. Então, não prevenção e imediatismo são os termos principais. Uma frase-tema 2. Degradação ambiental como perigo à manutenção do aparato hídrico na localidade brasileira. Então, aqui já se especificou o Brasil, né? Então, em temas como o Enem, são temas mais sociais e críticos, não mesmo quando não se especifica o Brasil na frase-tema, se aborda o contexto dele. Mas, ao especificar o Brasil na frase-tema, deve-se abordar Brasil ou brasileiro, pelo menos na introdução e na conclusão, podendo aparecer também nos parágrafos de argumentação, que em geral são 2. Então, um exemplo de parágrafo de argumentação sobre a degradação ambiental ligada à água. Então, em todos os parágrafos deve ser falado da questão da água, já que fala de aparato hídrico na frase-tema. No filme Duna, desenvolve-se um mecanismo para filtrar o suor e a lágrima, de forma a transformá-los em água potável. Porém, o projeto é abandonado devido ao materialismo exacerbado. Conjunturalmente, nessa conjuntura, muitos indivíduos consideram-se os donos do planeta Terra, e não parte deste, por falta de educação no sentido de não se responsabilizarem com o coletivo. Tal atitude deve-se ao conformismo quanto a culpar o próximo para não admitir as suas próprias ações poluidoras e destruidoras do elemento aquoso. Nesse sentido, não há preocupação em exercitar a autonomia de pensamento das pessoas, nem maior comprometimento com a vida terrestre. Eventualmente, tem-se a sensação de não pertencimento, o que gera empatia insuficiente em relação ao próximo. Por isso que eu falei dos substantivos, né? Suor, lágrima, água, materialismo, responsabilização, falta de responsabilização, falta de educação, coletividade, conformismo, ações poluidoras,
ações, autonomia, preocupação, comprometimento, empatia. Uma frase tema 3. Consolidação cultural dos povos nativos por meio da priorização do conhecimento local no contexto brasileiro. Exemplo de parágrafo sobre esse tema. Então, fala sobre a aniquilação cultural de povos nativos e a importância de se priorizar o conhecimento local em vez de aniquilar esses saberes, e, com isso, a cultura em si. Todos os parágrafos em todos esses parágrafos aparece o filme Duna como referência, já que ele é a base deste vídeo, Parágrafo de argumentação. No filme Duna, ao se explorar os Fremen, povo do planeta Arrakis, aparece a desvalorização do povo nativo com os equipamentos e as riquezas materiais a serem valorizados em detrimento da cultura local. Na realidade vivente, o enfraquecimento e a aniquilação de conhecimentos populacionais é naturalizada em prol da visão da necessidade de colonização. Nesse raciocínio, há a seletividade em relação a agir de maneira conveniente aos interesses mercantilistas, pela atitude de menosprezar costumes. Isso ocorre porque grupos de indivíduos superestimam-se a ponto de considerarem com melhores tradições do que os demais. Se considerarem com melhores tradições do que os demais, como se seus costumes fossem mais... mostrassem mais capacidade de sobrevivência, por exemplo. Quando se fala da ideia de superioridade ou de superestimação em redação, é importante que se especifique como se manifesta ou por que se age dessa forma, Por conseguinte, habitantes são objetificados e ancestralidades são relegadas. Relegadas é deixadas de lado, mas deixar de lado é uma expressão do senso comum, que não é adequada a usar em redação. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite, Rafaela. Então, de modo a elevar o desconhecimento sobre o passado. Então, reparem novamente nos substantivos. Desvalorização, equipamentos, riquezas, cultura, enfraquecimento, aniquilação, conhecimentos, naturalização, colonização, necessidade, seletividade, mercantilista, interesses, no caso mercantilistas é o adjetivo, menosprezo de costumes, tradições, foi mais para não repetir a palavra costumes no mesmo parágrafo, objetificação do ser humano e ancestralidade, além de desconhecimento e passado. Uma frase tema 4 possível em relação ao filme Duna é a seguinte: questão de gênero no que se refere às demarcações de papéis sociais categorizados nas manifestações cotidianas. Exemplo de parágrafo de argumentação sobre esse tema, cujas palavras-chave são gênero, demarcação de papéis sociais. Categorizado também, diz respeito à demarcação, à categorização. Então, o exemplo de parágrafo de argumentação é o seguinte: no filme Duna, baseado em obra literária homônima, de mesmo nome, de Frank Herbert, a sociedade do planeta que nomeia o título é intensamente patriarcal, com somente homens a lutarem, enquanto mulheres limitam-se à geração de filhos. Analogamente à realidade, surge a delimitação retrógrada de trejeitos a papéis coletivos categorizados em determinado gênero, com a intromissão oportunista de vários indivíduos na vida alheia. Por exemplo, quanto à forma de se vestir, categorizando ou limitando a gênero em si, homem, mulher, ou relacionando a LGBTQIAPN+. Preocupação exagerada de querer saber o gênero da pessoa, em vez de se preocupar com a própria vida. Isso acontece por intermédio da imposição comportamental do machismo, em que se pretende manter a mentalidade estática, parada, na naturalização dos privilégios masculinos, como a liberdade de não querer casar.
Homens têm mais liberdade social de escolher não querer casar do que mulheres, né? Então há essa delimitação, né, de trejeitos, de comportamentos, como se tivessem que ser seguidos por aquele gênero especificamente, né? E não por outros, não podendo, como se não pudesse ser seguido também por outros. Boa noite, Bruno. Boa noite aí. Assim é necessário haver a abrangência instrutiva quanto às diversas aparições da orientação sexual, com respeito e busca por compreensão. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Raquel. Bianca também, cada uma entrou no celular. Que bacana. Assim é necessário haver abrangência instrutiva quanto às diversas aparições da orientação sexual, com respeito e busca por compreensão. Então, né, esses substantivos que eu falei sobre os outros parágrafos e os que eu vou falar sobre esse e o próximo, que é o último de hoje, todos esses substantivos, eles identificam uma argumentação, a opinião de quem escreve, né? Principalmente quando interligados aos demais, né? Diz que redação, tanto para escrever quanto para ler, né? Como eu e outras pessoas corrigimos redação também, então tanto a leitura quanto a escrita de redações é pautada na ligação entre as ideias, entre os aspectos escritos, né? Então isso é importantíssimo, inclusive para confirmar se a pessoa está escrevendo conforme o tema e conforme a discussão feita, né, realizada no parágrafo. Então, um parágrafo de argumentação sobre isso foi essa questão, né, sobre a questão de gênero, demarcação de papéis. No filme realmente aparece muito isso, quanto a demarcação de papéis masculinos e femininos, né, diretamente, né. E boa noite, Nevinha. Boa noite, mamãe. E o último parágrafo, não, antes, esse daqui, né? As palavras. Parte das palavras chama atenção, né? Patriarcal, no caso adjetivo, né? Patriarcal, patriarcalismo quanto a substantivo, lutas sociais, reivindicação, inclusive, né? Se refere a isso, delimitação, realidade, papéis, coletividade, gênero, oportunismo, intromissão, machismo, mentalidade, naturalização, privilégios, liberdade, abrangência, instrução, que aparece como adjetivo instrutivo, né? Respeito e compreensão. E a frase tema 5, que eu tenho a apresentar sobre hoje, né? Sobre o filme Duna e os filmes Duna, né? E os livros, é a importância do incentivo ao aprofundamento científico no Brasil contemporâneo. Um exemplo de parágrafo de argumentação sobre, né, esse tema da ciência aparece muito, já apareceu em várias provas, né, para se escrever redação. E também textos para análises interpretativas e gramaticais. Um exemplo de parágrafo de argumentação sobre esse tema da ciência, da importância da ciência, do incentivo à ciência, é o seguinte. Ademais, no caso, seria um parágrafo, o segundo parágrafo numa redação, né? Segundo parágrafo de argumentação. O terceiro da redação e o segundo de argumento. Começando com conectivo, né? Claro que poderia colocar esse parágrafo sem esse conectivo como primeiro argumento também, a depender da ordem dos aspectos apresentados na frase da tese. Ademais, possibilita-se a cegueira individual no que concerne à ética, como viés político estabelecido pela coesão entre os habitantes, de forma a se evitar a segregação. Um alvo da polarização ideológica é a ciência, a qual é debilitada quando a opinião é confundida com o fato, sobretudo propositalmente. Nessa ótica, o desejo de controle, como pela tecnologia, expõe indivíduos que não se permitem ouvir o próximo. Por conseguinte, ficam encarcerados na cela da atitude de não atentar às diferenças de pensamento. Assim, o campo científico oferece oportunidade de a dúvida surgir, em contraponto à verdade absoluta a facilitar a prepotência, que é a arrogância. Nesse âmbito, o filme Duna explicita o uso da inteligência artificial de forma
irresponsável. Né? Não é que o filme faz isso de forma irresponsável, é que isso, a inteligência artificial, se critica no filme Duna o uso da inteligência artificial de forma irresponsável no cotidiano. Nesse âmbito, o filme Duna explicita o uso da inteligência artificial de forma irresponsável com a meta de substituir as pessoas, como representação da dependência digital, a relegar o hábito investigativo, a ignorar o hábito investigativo. Né? Essa questão dos papéis sociais no filme, né, aparece muito, né, nisso de apenas os homens, né, lutarem, as mulheres são restritas à geração de filhos. Essa ideia pode até relacionar também ao livro O Conto da Aia, né, que é o pedido pela UERJ neste ano, para a parte de redação. Né? Boa noite, Maria. Boa noite, Jair. Então, né, terminando. Há essas alusões temáticas, né? Então é muito produtivo se valer de filmes, séries, livros de que se goste para poder escrever parágrafos de redação e análises, até sem ser restrita a fazer provas em si, mas há análises importantes e necessárias no cotidiano, né? Sem necessariamente se basear em alguma frase-tema especificamente. Mas pegar como aqui. Aqui eu acabei elaborando também frases-temas. Mas quando eu falei, por exemplo, dos filmes Oppenheimer e Barbie e A Fantástica Fábrica de Chocolate em vídeos passados, eu não me pautei, né, como eu me pautei agora, na reprodução de frases-temas elaboradas por mim. Esses parágrafos eu elaborei hoje, né? E no caso foram então 1, 2, 3, 4, 5 frases-temas e 5 parágrafos em si. Né? No filme Duna até aparecem mulheres lutando, mas isso é uma exceção, é como se fosse omitido, né? Porque é uma exceção, confirma a regra. Quando as mulheres aparecem lutando no filme, né? É um modo de explicitar o quão bom de luta é determinado povo. Então a mulher não aparece lutando de forma a exaltar as habilidades e as capacidades dela no filme, mas sim, né, como meio de exaltar o povo em si. Ao contrário de quando homens aparecem. Isso vale para filmes épicos em geral, né? Como esse. Então, muito importante fazer esse tipo de análise, né? Há outros várias frases temas possíveis para esses filmes Duna, né? Duna 1 parte 1 e parte 2, e também quanto ao livro em si, que é bem grande, né? Os livros. Na verdade, eu estou lendo o primeiro, né? Como eu falei, e depois eu lerei os outros. Então, esse, sempre quando falarem, né, de livro, também abordar quem é o nome do autor, né? Então, quem quiser o material, né, que eu vou disponibilizar gratuitamente material sobre o filme Duna, no caso, com esses parágrafos, né? E até com alusões temáticas mais amplas. E no mesmo arquivo, parágrafos como exemplo para a redação do filme sobre a série Grey's Anatomy e The Office, que foram indicadas por pessoas como a Lucimara, que apareceu aqui na live. É escrito há 60 anos o livro. Pelo menos eu acho que era ela, né? Lucy. Eu falando aqui, ó, pode ser uma fake news, né? Então, é de 2021, né? Entrou em cartaz no cinema em outubro de 2021, o primeiro filme Duna. Depois foi para a HBO, né? A emissora. E depois, né? Voltou, né? Esse ano mesmo, né? Voltou ao cinema, né? A Warner, né? A empresa produtora e difusora do filme, retornou com o filme ao cinema, né? Então é um épico. O livro é considerado bem denso, né, pelas multiplicidades temáticas. E, né, como fala aqui numa reportagem da Folha de São Paulo, cenas de ação permeadas por tensões ecológicas e políticas são diluídas
em longas passagens dedicadas a explorar o universo árido do planeta Duna, né? Então, inclusive o ator, né? Timothée Chalamet, não sei falar o nome dele, tem que aprender a falar o nome dele. Ele, no filme, né? Ele que é o príncipe Paul, né? Atreides, que é, né, enviado pelo pai, precisa convencer a si mesmo e ao povo Freeman, habitantes do deserto, de que é um profeta e também um guerreiro capaz de domar vermes gigantescos e liderar uma batalha contra aqueles que destruíram sua família. O filme, essa é a sinopse, parte da sinopse geral do filme Duna, parte 2, né? Que está no cinema, quem quiser assistir ou puder, né? É muito indicado. Então, muito obrigado a quem esteve aqui. Continuem a estudar, a ler, né? Não, os estudos não devem parar na finalização do ensino médio, nem na finalização de faculdade, né? Então, continuemos a ler, a escrever, a analisar e a pesquisar. Abração, o vídeo ficará gravado e até mais. Quem quiser o material, basta entrar em contato. Abração e beijão. Tchau.